Bom, então, pessoal, seguindo aí com o estudo acerca dos componentes, né, daqueles mais comuns utilizados em sistemas pneumáticos, né? Bom, então vamos agora continuar aqui estudando as válvulas, né, que são normalmente utilizadas no controle do direcionamento, né, do ar comprimido, tá bom? Então vocês vão me ouvir aqui falar de válvulas direcionais, né? É assim que nós denominamos, e essas válvulas direcionais elas têm os mais diversos tipos de acionamento. Elas podem ser acionadas de maneira mecânica, ou seja, manualmente ou por meio de algum outro dispositivo, pode ser acionada também pneumaticamente ou ainda por meio de uma corrente elétrica, que é a válvula do tipo solenoide, tá bom? Vamos então pormenorizar isso aí. Bem, nós vamos começar das válvulas mais simples, claro, não vamos falar todas, existe uma gama significativa de válvulas, mas aquelas que são comumente utilizadas e que, uma vez entendendo o funcionamento de algumas delas, está resolvido o problema, tá bom? Então vamos lá. A primeira válvula que nós vamos falar é a válvula do tipo 3 duas vias, tá bom? Essa nomenclatura já é uma nomenclatura que vocês vão ter que incorporar, tá bom? Então, válvula do tipo 3 duas vias, de acionamento por botão, retorno por mola, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou citar aqui alguns elementos que são importantíssimos que você conheça, né, em qualquer tipo de válvula, ou normalmente usadas nos sistemas pneumáticos. Então vamos lá, a primeira coisa é falar válvula, conhecer as vias, né? Vamos conhecer as vias de uma válvula. As vias de uma válvula, pessoal, é o ponto de conexão, tá? É onde você faz a conexão de uma tubulação com aquela válvula, ou seja, você vai usar um conector, esse conector vai na válvula e nesse conector você chega com a tubulação. Pronto, daí você fez a conexão de uma tubulação com esse orifício, né, que nós chamamos de via, tá bom? De uma válvula. Bom, então aqui nós teríamos aqui nós vamos ter uma segunda via e uma terceira via. Então é por isso que nós dizemos que essa é uma válvula do tipo 3 vias, tá bom? Então ela é do tipo 3 vias, tá bom? E por que no símbolo, como é que você vai detectar uma via? Você vai detectar por esse traço aqui, tá, pessoal? Ó, esse tracinho que você vê aqui, ó, tá, externo, é o que nós chamamos de via, tá certo? Ó, são esses pontinhos aí, ó, esses traços, tá? Ok, então já sabemos o que são vias, que na prática vias são aqueles orifícios, como eu te falei, tá? É onde você tem um furo com uma rosca, tá? O bloco da válvula costuma ser em alumínio, naquele bloco ali faz-se um furo, abre-se a rosca, né? Faz-se a rosca, usina-se essa rosca, para quê? Para que ali seja conectado, né? Ou para que ali seja colocado um conector para receber aquela tubulação. Isso já foi visto em aulas passadas, ok? Muito bem. Outra coisa importantíssima numa válvula que você tem que considerar são as posições. O que são as posições? Bom, uma válvula, eu fazendo analogia, vamos observar um interruptor que você tem na sua casa. O interruptor normalmente ele tem duas posições, né? Você pressiona, ele está numa posição, a lâmpada então costuma estar apagada. Você pressiona aquele interruptor, muda de posição e você tem uma outra resposta, a lâmpada acende. Portanto, podemos dizer que aquele interruptor tem duas posições. Pois bem, uma válvula é isso, ela tem posições, então ela pode estar numa posição ou noutra. Só que uma válvula ela pode ser só de duas posições, tão simples quanto o interruptor, mas pode ser também uma válvula de 3 posições, tá certo? Muito bem, como é que eu faço para mudar a posição de uma válvula? Bom, existem várias maneiras. Eu posso simplesmente chegar e essa válvula tem um botão numa posição estratégica, eu chego lá e pressiono com o dedão lá, né? Pressionou o botão, pronto, eu mudo de posição. E ao mudar de posição, assim como o interruptor, eu vou ter uma resposta, tá? Eu vou ter uma ação, tá bom?
Ou eu interrompo a passagem, o fluxo de ar por essa válvula, ou eu vou permitir a passagem do fluxo de ar por essa válvula. Normalmente é isso que acontece, tá bom? Então, uma outra informação são posições. Nesse caso, como é que eu represento na simbologia uma posição, professor? Por meio de um quadrado. Então, observa, ó, aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho um segundo quadrado, né? Um que está totalmente em branco e outro está em azul. Portanto, isso são posições, tá certo, pessoal? Pronto, então, um termo que já conhecemos são posições. Nesse caso, essa válvula tem quantas posições? Tá, tem duas, né? Duas posições. Ok. Vamos lá, então. O acionamento dessa válvula, pelo símbolo, eu digo que aqui é um botão, tá? Já é normatizado, isso aqui é um botão. Você já estudou simbologia, deve saber disso. Então, já posso dizer que essa válvula ela é do tipo 3 vias, 2 posições e o acionamento é por um botão. Muito bem. Quando eu pressiono esse botão, eu faço a válvula mudar de posição. E quando eu tirar o dedo do botão, quando eu parar de pressionar esse botão, o que acontece? A válvula vai permanecer naquela posição para onde eu desloquei ao pressionar o botão? Não. Vai haver uma reação da mola. Existe uma mola aqui no final, e essa mola ela foi comprimida quando você pressionou o botão. Logo, enquanto você estiver com o dedo lá, tudo bem, você está vencendo a resistência da mola. Mas quando você tirar o dedo daí, liberando o botão, a mola vai reagir, já que não tem nenhuma força, né, do botão contra a mola. Então, quando a mola reagir, faz com que a válvula mude de posição, retornando para a posição inicial, aquela que estava antes de você pressionar o botão. Então, com isso, nós dizemos que o retorno é por mola. Aqui nós dizemos que é o acionamento, né? Ó, acionamento, e aqui é o retorno. Então, fechando, portanto, essa é uma mola, 3 vias, 2 posições, acionamento por botão, retorno por mola. Ok. Agora tem mais uma outra observação. Veja. Esses números 1, 2 e 3, o que isso significa? Seguinte, pela norma, a via que tem o número 1 é onde vai chegar a tubulação com o ar na pressão de trabalho. 6 bar, 7 bar, enfim. Aqui chega a pressão de trabalho. Eu vou chamar aqui de P índice T. Pressão de trabalho, tá bom? Muito bem. Agora o que acontece? Vamos observar aqui. Se eu tiver uma seta, significa dizer que eu vou de um ponto a outro da seta. Se eu tiver um T, que nem está aqui, ó, significa que há uma interrupção, há um fechamento, né? Não há uma continuidade na passagem do ar. É simplesmente isso que você tem que interpretar. Logo, fica claro que essa válvula, a entrada de ar chega, o ar sob pressão chega na via 1 e encontra essa via fechada, tá? Muito bem. Quando eu mudar de posição, aí sim é que o ar vai de 1 até 2, né, ó, por esse segmento aqui. Bom, então, como a posição inicial de uma válvula é o quadro da direita, né? Você veja que nós temos dois quadros. Então, nós temos um quadro aqui da esquerda e um quadro aqui da direita. Você deve considerar a posição inicial o quadro da direita. Esse que eu, propositadamente, para fins didáticos, assinalei em azul. Tá bom? Essa é a posição inicial. Então, o que acontece? Nesse caso, você diz que é uma válvula que encontra-se fechada, na posição em que o ar estaria impedido de passagem. Logo, é uma válvula normalmente fechada. Então, gente, resumindo, para eu sintetizar, eu vou então dizer que essa válvula é uma válvula de 3 duas vias de acionamento por botão, retorno por mola,
normalmente fechada, tá? Que na nomenclatura a gente usa, deixa eu mudar aqui a cor para vermelho, a gente usa então NF, tá? NF, tá? Normalmente fechada. Se fosse aberta seria NA, tá bom? Muito bem, então é assim. Agora interessante, observe aqui, ó, como é que está aqui, ó. Esse 3, 2 aqui, tá vendo? Ó? Primeiro, você se refere às vias, e segundo, depois da barra, são o número de posições, tá bom? Então, quando a gente lê, não há necessidade de você falar em posições. Basta dizer 3, 2 vias. Pronto. Esquece essa palavra aqui, eu vou até apagar, você vai esquecer essa palavra posições aqui, pronto. Então ficaria, é uma válvula de 3, 2 vias, de acionamento por botão, retorno por mola, normalmente fechada ou normalmente aberta, se a posição fosse essa outra, da esquerda. Ok? É isso. Muito bem. Essa válvula 3, 2 vias é muito simples. Se só tem duas posições, uma delas o A não tem acesso à via 2, portanto o A não seguiria adiante pela via 2, né? O A não seguiria adiante. Nessa posição não haveria aí essa sequência. Contudo, quando eu mudo de posição, o A vai da via 1 para a via 2, que é isso aqui, né? Quando eu mudar de posição, tá? Bom, quando eu mudar de novo de posição, ou seja, voltando para a posição inicial, mais uma vez estará impedido de seguir adiante. E mais uma vez, se eu mudar, eu vou adiante com A. Logo, você interpreta que a saída de A é sempre por essa via 2. Tá certo? Então, para que vai servir uma válvula em que vai ter apenas uma saída, apenas um ponto de saída? Essa válvula vai servir para o acionamento de um atuador, né, de uma única entrada. Esse atuador pode ser, por exemplo, o cilindro de simples ação, o cilindro pneumático de simples ação, que já foi objeto de estudo em aulas passadas. Então, um atuador de simples ação, ele só precisa de uma entrada de ar, porque o retorno vai se dar pela mola, no cilindro vai existir uma mola, e por meio dessa mola é que a haste do cilindro pneumático vai recuar, vai retornar. Então, você só vai precisar da energia proveniente do ar comprimido apenas para fazer a haste do atuador se estender, a haste do cilindro pneumático se estender. Para o retorno dessa haste, não haverá a necessidade de você injetar ar, né? Pelo contrário, você vai liberar o ar. Ok, e quando esse ar for liberado do cilindro, para onde que ele vai? Aí nesse caso o sentido do ar vai ser esse aqui, ó, entrando na via 2. E quando entrar na via, tem que escapar, tem que sair dessa válvula. Entra na válvula e sai aqui, ó, pelo ponto 3, ou seja, pela via 3. Tá certo? Então, esse 3 é usado pela norma para se referir à via por onde haverá o escape do ar. Tá bom? Então, em síntese, o número 1 é a via de entrada do ar, onde vem a pressão de trabalho. A via número 2 é uma via que determina a saída do ar para o atuador, tá bom? Mas também é a via que permite o ar sair do atuador, entrar na válvula, para daí ir para a posição 3, que é a posição de escape do ar. O que é o escape? É jogar o ar na atmosfera. Lembrando que nesse ponto de escape, normalmente você vai utilizar um silenciador. Normalmente você usa um silenciador, né, que já foi objeto de estudo, né, em